Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um devocional aqui no canal e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da gente confiar na direção de Deus e dar aquele primeiro passo em fé para poder viver o sobrenatural e o extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Mas antes, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e deixa seu like. Eu quero ler com vocês lá em João, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo até o versículo 6. Aí diz assim, enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e a aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Até aí. Primeiro eu quero focar com vocês nessa parte. Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e colocou nos olhos do cego. Aí ele disse para o cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Então presta bem atenção que Jesus, né, por si só ali, ele não precisava ter feito todo esse trâmite, né, de cuspir no chão, misturar a terra ali com a saliva, colocar no olho do cego e mandar o cego ir lá se lavar. Não, ele podia, né, com um estalar de dedos, um piscar de olhos, devolver a visão para o cego e o cego podia voltar a enxergar assim na mesma hora, sem ocorrer nada desse rolê. Mas foi necessário que tudo isso acontecesse para que o cego voltasse a enxergar. Por quê? Porque Deus assim quis, né? E aí, até nos versículos antes, ele fala, né? Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Então, naquele momento ali, para o cego poder receber o milagre, poder receber a cura, o que ele precisava fazer só? Apenas obedecer, né, a direção que Jesus deu para ele naquele momento, que era levantar, ir até o tanque e lavar os olhos. E aí ele voltou a enxergar. E eu tava lendo essa passagem, essa parte da Bíblia, né, essa semana, e Jesus, né, Deus, o Espírito Santo, falou muito ao meu coração com relação a isso, com relação que como muitas vezes, né, muitas vezes tudo já está preparado, Deus já preparou o caminho, Deus já tá assim, tá tudo preparado, e aí a gente só precisa dar aquele passo de fé, só precisa assim, fazer a nossa parte, né, porque Deus ele pode fazer tudo, igual eu falei aqui, né, Jesus poderia muito bem só, sei lá, com um piscar de olhos, estalar de dedos e o cego voltaria a enxergar, mas é necessário também que haja um trabalho interno, assim, em nós, né, para que Deus nos molde de tal forma para que aquilo que Ele venha nos dar, a bênção que Ele venha nos dar, para que ela não, primeiro não corrompa o nosso coração, né, e nos afaste do Senhor. Então, vamos dizer assim, o nosso processo até chegar naquilo, sei lá, né, que a gente quer ver, naquilo que a gente quer receber do Senhor, tem todo um processo. E isso de dar o passo, né, de dar o primeiro passo em fé, tem muito a ver com esse processo. Então, eu acredito muito que, às vezes, tem muita gente aqui nessa vida que não vai viver o extraordinário de Deus, não vai viver a vida que Deus planejou de forma extraordinária para aquela pessoa, porque ela simplesmente não dá esse passo de fé, não faz aquilo que Deus mandou ela fazer. Vou dar, assim, um exemplo, vou pintar um exemplo, assim, que eu tenho esse exemplo na minha cabeça já há algum tempo. Vou pintar mais ou menos para vocês conseguirem entender o que eu tô tentando explicar. Vamos supor que tem um navio. Tá todo mundo ali, uma galera, dentro desse navio. Então, vamos supor que esse navio, né, o dono desse navio, o capitão desse navio é Deus, Jesus Cristo. E aí o povo que tá ali é o povo de Deus, é o povo que professou a fé, que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio na terra, que ele morreu por nossos pecados, para nos dar a salvação. Então, todo o povo que tá ali dentro desse navio é o povo de Deus. E aí esse navio, ele tá indo para uma direção, né? Essa direção é a terra prometida, é a Nova Jerusalém, que é quando, né, Jesus vem para nos buscar. Então é para lá que a gente tá indo, tá todo mundo no mesmo navio, então assim, tá todo mundo indo para a mesma direção. Não tem como, uma pessoa ir para outra direção, não tem como, tá todo mundo no mesmo navio, então tá todo mundo indo para a direção que o dono do navio tá encaminhando aquele navio. E vamos supor que nesse navio, o dono do navio, ele preparou assim, sei lá, uma vida extraordinária, com várias coisas dentro desse navio.
E aí tem coisas que eu sei que assim, nada foge do controle de Deus. A vontade dele é sempre soberana, é sempre absoluta, nada escapa do controle dele. Mas tem coisas que é da nossa alçada, vamos dizer assim, que a gente deve fazer. Não que Deus não tenha o poder para mudar tudo e fazer tudo, não, mas tem coisas que ele pede pra gente e que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter a força de vontade de ir lá e fazer também a nossa parte. Então eu creio assim, que se algo for extremamente importante para o plano de Deus, com certeza ele vai intervir e vai fazer com que, sei lá, você haja da forma que ele quer que você haja. Mas também tem coisas que meio que ele vai deixar, e é isso que eu tô falando, que, vamos supor assim, talvez você não esteja dando esse passo de fé, talvez você não esteja dando o seu melhor, né? Dando esse passo de fé, fazendo tudo aquilo que o Senhor pediu para você fazer, e aí pode ser que por conta disso você não viva a vida extraordinária que Deus criou para você. Então, voltando no exemplo do navio, vamos supor assim, que nesse navio você tem lá a opção, sei lá, café da manhã. Você acordou de manhã e tem lá a opção de café da manhã. Então, o dono do navio preparou um vasto café da manhã para você. E aí, ele te deu as opções do que você pode comer, mas é um vasto café da manhã, tem várias opções. Mas aí, você decide ali que você vai comer, sei lá, só uma melancia todo dia no café da manhã. Sendo que você poderia ter aquela infinita, né, várias variedades de frutas, mas você resolve que todos os dias você vai comer só melancia. E aí depois do café da manhã, sei lá, nesse navio tem várias atividades para fazer. Gente, eu tô assim pintando um exemplo bem assim tosco, mas só para vocês meio que entenderem. Então vamos dizer assim que nesse navio tem várias atividades para vocês fazerem. Tem piscina, tem, sei lá, para quem gosta de academia, tem sala de jogos, tem biblioteca, tem karaokê, enfim, tem muita atividade para você fazer nesse navio e que são atividades que o dono do navio deixou ali para você fazer. Você pode ir lá e desfrutar disso tudo que o dono do navio preparou para você. Mas aí você resolve, depois de comer a sua melancia, que você quis comer só ela de café da manhã, você resolve que, não vou viver tudo isso aqui não, que o dono do navio preparou, vou voltar pro meu quarto, vou ficar lá dentro do quarto o dia inteiro, sem fazer nada. Vocês conseguiram entender o que eu tentei explicar mais ou menos aqui nesse exemplo? Porque assim, no final das contas, esse navio, ele vai parar no mesmo lugar. Todo mundo que tá dentro desse navio vai para o mesmo lugar. Que esse navio, né, que o povo que tá ali representando o povo de Deus, então no final das contas, quando Jesus voltar, todo mundo vai ser salvo. A gente vai com ele. Se você realmente, verdadeiramente né, um crente, que você realmente acredita em Deus, professa sua fé em Jesus Cristo, então a gente vai ser salvo, você vai ser salvo. Eu aqui não tô falando sobre isso, sobre perder ou não a salvação, não tô entrando nessa questão. Então, no final das contas, quando Jesus voltar, todo mundo vai pra glória com ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tô falando a vida aqui na terra, enquanto a gente tá aqui na terra. Tem muita gente que talvez não vai viver o sobrenatural de Deus, que não vai viver o extraordinário de Deus, justamente por isso, justamente porque quer ficar ali só naquele mundinho dela, naquela bolha ali dentro daquela casca dela, dentro daquele casulo, e não dá o passo de fé, não vai. Deus já liberou a palavra sobre a sua vida e você não dá o passo de fé, você fica, sei lá, com medo e deixa esse medo, ou talvez traumas, mágoas do passado dominarem o seu coração e você não caminha, não faz aquilo que o Senhor mandou você fazer. Então aqui nesse exemplo do cego, Jesus falou para ele, levanta, vai lá, lava os olhos. Aí ele foi, ele obedeceu, ele deu esse passo de fé. Ele já estava enxergando na hora que Jesus colocou a terra no olho dele? Não, porque aqui fala, né? O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Ele voltou enxergando. Olha para você ver, ele teve que levantar. Ele não estava enxergando ainda, ele ainda estava cego, mas ele tinha fé naquilo que Jesus falou para ele. Então ele foi lá, ele levantou, ele foi lá, lavou o rosto, lavou o olho e aí ele voltou enxergando. Então ele recebeu um milagre. Ele recebeu aquele milagre extraordinário de voltar a enxergar quando ele deu o passo de fé, quando ele confiou naquilo que Jesus havia dito para ele, quando ele obedeceu e fez aquilo que Jesus mandou ele fazer sem que nada tivesse acontecido ainda. Foi tipo assim, meio no escuro, literalmente no escuro, mas foi tipo assim, no escuro, nada tinha acontecido. Então, mas ele teve fé e ele foi, ele não teve medo de, mas e se não der certo? E se eu continuar cego? E se eu não voltar a enxergar? Não, ele pegou, só levantou e foi e fez o que Jesus
mandou ele fazer e voltou enxergando e recebeu o milagre. E aí no versículo 4, né, ele fala, Jesus fala, são palavras de Jesus isso, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Então, existem coisas, o próprio Jesus está falando aqui, ó, que a gente deve cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, que enviou Jesus. Então, existem sim coisas que Deus pede para que a gente faça, que a gente tem que fazer logo, como Jesus está mandando aqui, que a gente tem que fazer logo para a gente poder não só, né, viver uma vida extraordinária, eu creio que Deus tenha preparado para todos nós, mas também para agradar o coração de Deus, né? Imagina você chegar lá naquele momento, você chegar diante de Jesus e tudo bem, você foi salvo, mas aí com que cara você vai chegar diante de Jesus? Nossa, eu não fiz nem metade das coisas que Deus pediu para fazer. Com que cara você vai chegar e ficar diante dele sabendo que tudo bem, você foi salva, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o sangue de Jesus. Você foi salvo, mas você não fez nem metade, sei lá, de tudo aquilo que você poderia ter feito aqui em vida, agora, nesse momento. Tudo aquilo que ele mandou você fazer, você não fez nem metade. Então, né, com que cara? Eu imagino, sei lá, não sei como vai ser esse momento, mas eu fico imaginando, meu Deus, eu quero chegar quando eu estiver diante dele com um sentimento de assim, nossa, realmente eu dei o meu melhor, realmente eu agradei o coração de Deus de uma forma que eu possa chegar e que eu não tenha vergonha, né, de ficar diante da presença dele, sabendo que eu fiz o máximo, né, para poder agradar o coração do Senhor. Não sei se, né, se a gente tem esse sentimento de, nossa, estou envergonhada na frente de Jesus, mas enfim, né, é isso que eu imagino. Mas como ele disse aqui, a gente deve cumprir logo as tarefas que ele, né, que nos foram dadas por aquele que enviou a Jesus. E uma coisa que veio no meu coração hoje, enquanto eu estava pensando, né, como o que eu ia falar, enquanto eu estivesse gravando esse vídeo, uma coisa que veio muito forte no meu coração foi que talvez algo que Deus tenha pedido, uma das tarefas que Deus tenha pedido para você, é que para que você deixe o passado no passado. Que você não fique a todo momento pensando, nossa, como aqui nos primeiros versículos, né, desse capítulo, os discípulos perguntam para Jesus, né, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Aí Jesus respondeu para eles, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, talvez você fica, nossa, mas aquilo que aconteceu no meu passado, talvez, pode ser que você tenha traumas ou mágoas, enfim, que talvez você não entenda direito ainda por que tudo aquilo aconteceu com você. E talvez você nunca vai entender nessa vida, né? Porque talvez tudo aquilo aconteceu com você. Mas, se aconteceu, se já ficou no passado, é passado. Então, não fique questionando. Se aconteceu daquela forma, foi para, como, né, Jesus respondeu aqui para os discípulos, foi para que o poder de Deus se manifestasse em você. Por mais que talvez você não consiga entender, mas como que o poder de Deus está se manifestando na minha vida através disso que me aconteceu no passado? Não importa, mesmo que você não entenda. Se Jesus quiser, né, se for da vontade de Deus, pode ser que ele te mostre detalhadamente porque cada evento aconteceu na sua vida no passado. Mas nem sempre tudo a gente vai entender por que aconteceu daquela forma. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, o que aconteceu aconteceu daquela forma porque deveria ter acontecido, porque Deus sabe de todas as coisas. E não fique se prendendo a isso, não fique se prendendo, tentando entender, por que aconteceu isso daquele jeito, por que aconteceu assim, o assado. Só tenha uma certeza, o que aconteceu foi para que o poder de Deus se manifestasse na sua vida. Então, deixe o passado no passado, para poder viver o novo de Deus. A semana passada eu tava fazendo uma limpa nas gavetas aqui da minha casa, né? E aí eu fui limpar a minha penteadeira, né? Então as gavetas de maquiagem e tudo. E aí eu fui tirar, tinha muita maquiagem vencida, gente, muita maquiagem vencida. E aí meio que eu fiquei, assim, quase que eu não joguei tudo fora, né? Porque, enfim, é um pouco apegada, né? Mas aí, Deus falou comigo muito nisso também. Se essas maquiagens estavam aqui, estavam vencidas, é porque não estava sendo, né? Não tinha serventia pra mim, porque se eu estivesse usando, se tivesse serventia pra mim, eu teria usado e elas não teriam ficado vencidas. Então, pra que eu vou ficar me apegando em algo que já passou? Porque tava tudo vencida. Então, por que eu vou ficar me apegando em algo que é lá do passado, que já passou, que nem tem serventia mais pra minha vida agora? Se eu ficar me apegando nisso, me apegando com tudo isso, eu não vou viver o novo de Deus.
Porque para viver o novo de Deus, para viver o extraordinário de Deus, você tem que aprender a deixar o passado para trás. Você tem que deixar o que aconteceu ontem, lá no ontem, deixa lá no passado. E sempre quando isso talvez vier na sua mente, no seu coração, tenha isso na sua mente. Aconteceu tudo o que aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na minha vida. Por mais que eu não entenda, né, o porquê aconteceu daquela forma, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. E tudo o que aconteceu foi para que o poder de Deus se manifestasse na minha vida. Então tenha essa convicção, vamos dizer assim, na sua mente, no seu coração. E dê o passo de fé, gente. Dê o passo de fé, faça todas as tarefas que Deus colocou nas suas mãos, tudo aquilo que Deus já pediu para você fazer, né? Como Jesus disse aqui, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Então, todas as tarefas, tudo aquilo que Deus já pediu para você fazer, faça. Dê esse salto de fé, dê esse passo em fé, por mais que talvez você esteja com medo, mas você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus, do Criador do Universo, está com você. Então, assim, você nunca está sozinha, você sempre está muito bem acompanhada. Então, dê esse passo de fé. Se você quer viver o novo de Deus, se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer receber um milagre, assim como o cego recebeu um milagre depois de obedecer aquilo que Jesus mandou ele, depois de obedecer a direção de Jesus. Se você também quer viver um milagre, faça aquilo que Deus já mandou você fazer. É isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham entendido tudo aquilo que eu quis passar aqui pra vocês. E a gente se vê nos próximos. Tchau!